Torcedores, calma. Calma. Foi só um amistoso. Um amistoso com um adversário de nível muito baixo. Mas calma. Sim, também fiquei maravilhado com o domínio de bola do Robinho Júnior. Tá certo? Vou ter que falar sobre isso. Mas antes, a gente vai com a nossa vinheta. Bora lá. Fala, seus peixão, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Primeiro pós-jogo, depois dessa pausa interminável de Mundial de Clubes aí. O Santos voltou a entrar em campo para um amistoso. Amistoso que aconteceu em Cariacica, Espírito Santo. O Santos enfrentou a Desportiva Ferroviária, que é um clube hoje sem divisão. Já fiz live ontem com o VH aqui. Já foi um time de primeira divisão. Nos anos 80 já jogou a primeira divisão do futebol brasileiro. Mas um time hoje sem divisão tem o Pedro Botelho, sim, aquele lateral que jogou no Galo, Atlético Paranaense e tal, né? O seu jogador mais famoso, capitão do time, 35 anos de idade, mas assim, é um time muito fraco mesmo, mas o Santos venceu com tranquilidade, principalmente pelo primeiro tempo, tá? A gente vai falar sobre isso. Deixa o seu like, que é muito importante, se inscreve no canal e se aparecer aí embaixo pra você, hypa esse vídeo, meu irmão. Hypa pra galera voltar a assistir o canal, porque, né, ficou parado bastante tempo e os views caíram, em geral, né, pra quem produz conteúdos de clubes que não estavam no Mundial de Clubes, é normal que as visualizações tenham caído, então estamos voltando ao ritmo normal, né, já vai ter jogo de novo no meio da semana que vem, teria agora, mas o Palmeiras tá muito cansado, e aí a CBF adiou o jogo do Palmeiras, o Santos enfrenta o Flamengo no meio de semana, e a gente estará aqui de novo, tá certo? Então deixa o seu like aí que é muito importante, comenta e vai lá na Fute Fanatics, porque você já sabe, né? Com calma. É Toys, meu irmão! É Toys! Essa foi a de hoje, né? Essa aqui foi a de hoje. Camisa do Santos. Camisas do Santos na Fute Fanatics. Todas as versões desse ano. A branca, a listrada, a azul. Tem a amarela do ano passado, que eu também tenho, graças a Deus. Aliás, não tenho mais, eu dei ela pro meu tio, né? Versão jogador eu peguei. Mas essas aqui são versão torcedor, tá? Vai lá na Fute Fanatics, tem 7% de desconto no cupom Peixão na Fute 7, que é o meu cupom, tá certo? Você tem 7% de desconto na loja toda, não apenas em produtos do departamento Santos, mas em todos os departamentos da loja. É só colocar as coisas no seu carrinho, na hora de pagar você bota esse cupom Peixão na Fute 7, você tem 7% em cima de toda a sua compra que está no carrinho, tá? Até em produto já com desconto prévio. Então se tem um produto lá, uma camisa do Santos, por exemplo, tá com 30% de desconto, você vai ter mais 7% de desconto, tá? Então é só clicar no primeiro link da descrição ou neste QR Code aparecendo na sua tela aqui e ir direto lá no site da Fute Fanatics, melhor loja, a parceria que eu mais gosto de todos os tempos, tá certo? Mas vamos lá, vamos falar aqui da vitória do Santos diante da Desportiva Ferroviária por 3-1, teve gol do Neymar de bola parada, teve assistência do Neymar. O Neymar jogou muito bem, né? Vamos falar aqui. Vamos pegar, assim, não vou pegar tantos aspectos negativos, vou pegar mais os aspectos positivos. Primeiro tempo entrou, teoricamente, o time titular, que terá em breve o Ilharão, que não foi para essa viagem como titular ali no lugar do Tomás Rincon. E muito provavelmente a gente vai ter o Igor Vinícius nesse momento sendo o titular da lateral direita, porque é da função, então até bem, né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, né? O Igor Vinícius vai ser o titular da lateral direita até que o Santos possa se acertar com o Mike, que é o que parece que vai acontecer, mas ainda não tem nada certo. Então tem isso da gente citar. E talvez o Escobar volte pro lado esquerdo, embora o Souza seja muito bom, cara. O Souza é um senhor lateral, cara. O Souza tá pedindo passagem, eu não vejo o Souza reserva. Com todo respeito ao Escobar, que eu acho um bom lateral, defensivamente é muito bom, mas o Souza é muito mais completo, cara. O Souza te dá muito mais possibilidades de jogo e eu não estou desgostando do Escobar por causa disso, tá? Só acho o Souza mais jogador, tá? Então, esse é o meu ponto de vista. Então, eu não vejo, por mais que tenha um lateral de ofício agora e talvez mais um, o Escobar sendo titular no lugar do Souza. Mas isso é bom porque você tem dois jogadores de bom nível, tá certo? Mas vamos para os elogios. Eu acho que o Neymar foi muito bem, tá? E a gente tá falando aqui de um cara, de novo, né, cercado de desconfianças aí.
Mas ele participou bastante do jogo, voltou até mais do que o Kleber Xavier pediu, né? Voltou pra buscar bola, pra sair jogando desde o campo de defesa, coisas que ele gosta de fazer desde muito tempo, não é de agora. Ele sempre foi assim, buscar a bola no campo de defesa, ajudar a construir todo o setor ofensivo, e é uma determinação da comissão técnica que ele fique mais perto da área, mais perto, né, na faixa de campo de ataque ali. Então, a tendência é que ele fique mais por ali. Porém, nesse jogo ele voltou para buscar a bola, voltou para ajudar na construção em algumas oportunidades, pelo menos 5, 6 oportunidades. Tomou umas porradas, que é normal, né? Arrumou uma confusãozinha ali, que eu acho que foi até justa, que o cara dá um desnecessariamente um jogo amistoso, dá um encontrão ali nas costas sem necessidade. E aí o cara toma amarelo, né? Eu acho que o Neymar devia ter tomado amarelo também, porque afinal, né, ele empurrou o cara deliberadamente, mas eu entendi também a reação. Mas no geral, assim, construiu muitas jogadas de ataque, né? O time da Desportiva Ferroviária é muito fraco. E aí o Santos chegou com muita facilidade. E teve 2 impedimentos ali, cara. Que eu, sabe, assim, eu não sei o nome do Bandeira que foi, cara. Não sei o nome do Bandeira, mas o impedimento que ele deu do gol do Escobar, meu amigo. Meu amigo, que impedimento bizarro. Bizarro, assim, cara, não é nem assim, ai, precisa de VAR, não é aquele ajustado, não. Ele deu impedimento com 3 jogadores dando condição de mais de 1 metro cada um. E eu tô chutando baixo, tá? Porque pra mim tinha uns 2, 3, quase 3 metros de distância ali. Pelo menos uns 2. Era muita coisa, cara. Muita coisa. E ele deu impedimento. Depois, num outro lance do Guilherme, ele deu impedimento também. Num lance que tava muito atrás, cara. Tudo bem, é um amistoso, óbvio. Mas, cara, meu irmão, esse é o nível? Rapaz, é muito, muito, assim, é constrangedor, cara. Assim, eu não tô nem falando de roubo, nada, não é esse o ponto, assim. É que foi tão constrangedor o lance que eu fiquei com vergonha alheia, cara. Eu realmente fiquei incomodado com com o nível, cara. Com um nível muito baixo, assim. Eu vou até pegar o lance aqui pra vocês verem, né? Tomara que o canal Gold não me dê strike, né? Pô, o canal era meu, os caras me dão strike ia ser complicado. Mas deixa eu pegar o lance aqui pra botar aqui pra gente ver junto. Esse aqui é o do lance do Escobar, cara. Sim, mano, é muito bizarro o lance, cara. Eu vou botar aqui na tela com a gente, né? Vai ser TV ao vivo. Ó, tá vendo que tá tudo em branco aqui? Eu vou colocar aqui agora. TV ao vivo, hein? TV ao vivo. Aqui, ó. Tá aqui o lance, ó. Cara, olha isso, bicho. Aqui, o Neymar tá com a bola, ele vai chutar, tá? O Escobar é esse aqui no meio. É o que tá mais perto do gol. Mas, tirando o Guilherme aqui, que tá impedido, né? O Guilherme está impedido, mas olha só. O Neymar recebe a bola, ele chuta. O goleiro defende, ó. O goleiro defende. Ok? Tá tudo certo. Ó, ó, depois que o Neymar chutou, o Neymar chuta aqui, ó. Ó o lance. Esse aqui é a origem do lance. Que é a origem que ele foi dar o impedimento. Então, a partir desse momento, olha onde o Bandeira está. Ele está bem colocado aqui na linha, ó. Tá vendo? Ele tá bem colocado. São 4 jogadores dando condições para o Escobar, que é esse cara aqui, ó. O Escobar é esse cara aqui no meio. 4 jogadores dando condições, cara. Ele deu impedimento desse lance, cara. É assim, é constrangedor de verdade. Olha lá, a bola vai, sobra, o Escobar faz o gol. Da onde? Olha lá, dando impedimento aqui. Da onde ele inventou esse impedimento, cara? Que é bizarro, mano. Olha isso, cara. Olha, eu tô sendo bem, ó, bem momento do lance, aqui, ó. Um dando condição, segundo dando condição, terceiro dando condição e o quarto dando condição. Aqui, ó, menos é atrás da linha. Aqui já tem quase 1 metro de distância. Aqui tem quase 2 metros de distância. Aqui tem uns 3 metros de distância, né? Um pouquinho menos, mais 2,5 metros aqui da linha. Como é que esse Bandeira bem colocado conseguiu dar esse impedimento, cara? Assim, é constrangedor mesmo, cara. Eu fiquei realmente. Eu fiquei boca aberta, cara. Nada que fosse mudar o jogo ou o placar, mesmo que o Santos tivesse perdido, não é esse o ponto. Mas é constrangedor mesmo, cara. Constrangedor, tá? Enfim, primeiro tempo do Santos foi de domínio completo. A Desportiva não atacou, basicamente. Mas uma coisa eu percebi: o Santos começou o jogo tentando pressionar muito na frente, né? Que, pô, com 2 minutos de jogo, o Santos tinha 3 chances claras de gol. E perdas de lance do David Washington, tá? Que realmente tá com uma nhaca, hein, cara? Impressionante. Eu não acho que ele jogou mal o primeiro tempo, mas ele teve 3 chances claras ali que uma delas ele perdeu também de maneira constrangedora. Ele tirou tanto do gol que ele chutou a bola quase pra lateral. O Guilherme foi buscar a bola quase na ponta. De tão mal que ele finalizou aquele lance, sabe? Enfim, mas assim, foi um domínio completo, tá?
O pênalti aconteceu realmente no Souza, foi pelo menos um acerto aí da arbitragem, não vou culpar o árbitro pelo impedimento, mas foi bizarro nos lances de impedimento. O pênalti aconteceu, o Neymar bateu muito bem, né, como sempre. O gol do Guilherme também foi muito bom, né? E aí, cara, o Santos saiu com 2-0, mas assim, o primeiro tempo foi um domínio tão completo, que se fosse 5 ou 6 não seria um absurdo não, tamanha o nível de chances que o Santos teve, com o Barreal, com o próprio Guilherme, com o Escobar, com o Zé Rafael, com o Neymar, sabe? O goleiro trabalhou, né? Eu nem sei se tem as estatísticas do jogo ainda, o Globo Esporte nem botou as estatísticas do jogo ainda. Mas assim, foram muitas finalizações no primeiro tempo e o 2-0 saiu muito barato, né? Cria um incômodo, talvez, na gente, pensando, caramba, esse é o poder de finalização, ficar dependendo muito do Neymar e do Guilherme de finalizar e tal. Mas eu entendo também que é uma volta de férias, o time voltou agora recentemente, tá numa pré-temporada basicamente de novo, e aí acaba realmente tendo uma discrepância, né, de aproveitar chances e tal. Então assim, o nível vai acabar subindo, a gente vai enfrentar provavelmente o melhor time do Brasil no momento, que é o Flamengo, no meio de semana, e vai ser um confronto de nível completamente diferente. Mais uma coisa eu percebi, né, que até retomando o raciocínio, o Santos pressionou ali no começo, né, marcando muito alto, não deixando a Desportiva escapar muito, mas quando a Desportiva chegava no campo de ataque, o Santos voltava muito, assim. Então ficava povoando muito à frente da área ali com 7, 8 jogadores, né, tendo o Neymar para escapar e o David, assim. O Neymar um pouco mais à frente, o David voltando um pouquinho mais para recompor, até acho que é por isso que ele começou de titular, né? Mas acredito que quando o Roleiser voltar, que provavelmente será no jogo pós, né? Porque o Roleiser tá suspenso contra o Flamengo, o Neymar vai ser esse cara, o 9, e o Roleiser vai ser o meia. A tendência de que aconteça é essa, né? Do mesmo jeito que entrou contra o Botafogo. Mas eu percebi isso. Quando tá defensivamente, volta todo mundo, povoa a frente da área para dificultar ao máximo as finalizações do adversário. Óbvio que hoje tinha um adversário muito fraco mesmo, né, que não conseguia subir, quase não finalizava, então tinha muitas dificuldades, apesar de ser um time aguerrido, um time com vontade, mas, cara, a Desportiva Ferroviária só joga o Campeonato do Espírito Santo, né, eles não tem nem divisão de futebol nacional hoje, não joga nem Série D, sabe, é um futebol muito alheio hoje ao normal do futebol brasileiro, assim. Então, tem esse ponto que a gente tem que levar em consideração, mas eu percebi só na postura, né? Quando o adversário tem a bola, tenta ter um domínio territorial ali, a defesa fica bem postada com o meio de campo ali, povoando a frente da área, que é muito a cara de trabalho do Tite, cara. Óbvio, Kleber Xavier, escola Tite, é isso, né? Fechar a frente da área. E querendo ou não, levando isso em consideração, na constante dos trabalhos do Tite e do Kleber Xavier, as defesas sempre foram muito sólidas, né? Times que sofrem poucos gols, tá certo? Então, é essa tendência que vai ser no Santos, né? Teve tempo para trabalhar e desenvolver isso. E eu percebi isso, pelo menos nesse primeiro tempo, né? Que é o que a gente pode mais levar de análise. Porque aí no segundo tempo ele muda todo mundo, né? Ele troca os 11 no segundo tempo. E aí eu quero destacar positivamente o primeiro tempo. O Neymar foi o melhor, sim, foi o melhor do time do Santos, jogou muito bem. O Zé Rafael também foi muito bem. O Guilherme foi muito bem, tá? Gostei bastante. O Souza também destaque positivo. Na defesa eu vou deixar ali que eles praticamente não sujaram a roupa, né? Eles estiveram ali, eles só ficaram mais sujos porque choveu, tá certo? O Escobar também apareceu bastante pelo lado direito, ajudou bastante. Gostei bastante do Rincon. Então assim, tirando os dois zagueiros que praticamente não trabalharam defensivamente, só ofensivamente, todo mundo foi bem do meio para frente. Eu acho que o ponto de desequilíbrio mais negativo, para mim, é o David e o Barreal, que eu acho que eles não foram tão bem, tá? Mas assim, não é crítica, tipo, eles jogam nada, acho eles muito fracos. Eu só acho que o David tá com um peso nas costas aí, porque ele precisa fazer gol e ele precisa melhorar a finalização, cara. Esse é o ponto de um cara subir muito rápido e meio que cercear seu crescimento no futebol, sabe? A ida dele pro Chelsea, eu acho que acabou até atrapalhando o desenvolvimento dele. Ele tava jogando no Santos, tava no profissional, ele vai pro Chelsea, volta casinhas ali, eu acho complicado, né? Mas enfim, de resto eu acho que o primeiro tempo é isso. Aí toca no segundo tempo e eu não vou ficar negativamente, teve algumas coisas que eu não gostei. A dupla de zaga, o Gil e o Zé Ivaldo, no gol da Desportiva, que é o gol do Mariano, de cabeça, que ele cabeceia muito bem, tá? Eu vi muita gente criticando o João Paulo, mas campo molhado, tá? Campo molhado, o cara cabeceia pro chão, que é a cabeçada mais difícil de acertar, o João Paulo não consegue defender.
Acho que o Brasão defenderia? Acho. O momento é diferente. O João Paulo tá cercado de desconfianças e também uma possibilidade de saída, tá? Mas não acho que é culpa dele o gol. É um gol que não dá pra falar, pô, culpa do goleiro, tá? Eu acho que foi muito mais culpa dos zagueiros que ficaram parados enquanto o cara subiu sozinho. Foi isso que aconteceu. O cara subiu sozinho. Você vê que no lance do gol, quando ele sobe, não tem ninguém pulando junto. O Zé Ivaldo ficou parado olhando pra cima, sabe? Não gostei, não do Zé Ivaldo, do Gil também. O Gil tem toda essa parada aí que ele não conseguiu, não estava jogando por causa do problema familiar que ele tinha, que foi bem grave sim, tá? Fiquei sabendo, realmente é muito grave e não vale a pena ficar entrando nos pormenores aí dessa situação, mas é realmente uma situação bem grave, tá certo? Mas ele conseguiu contornar a situação e voltou, então tem toda essa parte também de não estar jogando, mas não foi bem, o Zé Ivaldo também não foi bem. O Lira foi razoável, o Schmidt entrou muito mal, tá? O Pituca também não tinha entrado bem, mas foi melhorando conforme o tempo foi passando no segundo tempo. Mas o Schmidt foi muito mal mesmo. O Roleiser também não estava inspiradíssimo, mas mesmo assim pega a bola, ele consegue achar lance. Quando ele encosta para fazer triangulação, ele é um cara que facilita muito o jogo dos outros também. E eu não gostei do Tiquinho também, embora ele tenha chutado uma falta bem perigosa que o goleiro Pezão defendeu. Uma bela defesa na falta. Foi o único lance do Tiquinho que eu levei como positivo. O Padula tentou, mas jogou 20 minutos e também não teve muitas oportunidades. Mas quem eu gostei efetivamente, cara, foi o tal do filho do Robinho, Robinho Júnior, cara. Que é Robinho Júnior, tá? É o nome que ele quer usar. Então é Robinho Júnior. Tá chamando de Juninho, mas é Robinho Júnior. Jogou cassete e, pô, a bola que vem da direita, se eu não me engano, do Gabriel Bontempo, que também entrou bem, né? Faz o cruzamento. A matada de bola que ele tem, cara. A matada de bola dele no lance é de um moleque diferente. Óbvio, um time muito fraco do outro lado, um adversário extremamente fraco mesmo, né? Um time muito fraco, de um nível muito baixo, mas mesmo assim, o jeito que a bola vem em campo molhado, o jeito que ele domina a bola, e ele entrou na ponta trocada, tá? Porque o Robinho Júnior joga do lado direito, ele não joga do lado esquerdo, mas isso foi benéfico por quê? Porque mesmo entrando do lado errado, ele entrou bem, né? Ele aproveitou essa chance. Ele domina muito bem a bola, ele olha o lance, ele dá o passe pro Roleiser, o Roleiser fura, né? E a bola acaba virando uma assistência do Robinho Júnior pro gol do Pituca, que bate muito bem ali na entrada da área e faz o terceiro gol do Santos, né? Então, foi isso, cara. Uma bela jogada mesmo. A assistência do Roleiser sem tocar na bola. E aí o Pituca faz o terceiro gol do Santos. Mas o segundo tempo foi bem mais morno. Todo mundo trocou. A própria Ferroviária Desportiva trocou todo mundo também, sabe? Então, o nível do segundo tempo foi bem mais baixo também. Mas mesmo assim, né? Um time todo trocado. Entrou o Luizão. O Gil entrou e saiu, né? O Padula entrou, jogou 20 minutos, saiu pra entrada do Robinho Júnior. Então teve bastante. E eu gostei do Igor Vinícius. Apesar, de novo, né, um adversário muito fraco, o Igor Vinícius entrou bem, né? Fazendo ultrapassagem, sendo o lateral direito, indo até a linha de fundo, fazendo a transição. Eu falei até na live ontem com o VH aqui, um torcedor falou, né? Conversei com um amigo meu São Paulino e ele falou sobre o Igor Vinícius. Quando o time tá bem, ele ajuda. Quando o time tá mal, não conte com ele. Então, é um jogador que eu também tenho muitas desconfianças, tá? Porque eu assisto jogos dos outros clubes e realmente o Igor Vinícius não me agrada, tá? Eu não gosto dele, eu acho ele um jogador muito fraco. Tomara que o Santos seja a mudança de chavinha dele, ele faça a melhor temporada da história da vida dele jogando com a camisa do Santos, entendeu? Ele é formado no clube, inclusive, né? Ele é menino da Vila, tal, rodou aí no futebol, Ponte Preta, no São Paulo ficou 6 anos, se eu não me engano, e volta ao Santos com 28 anos. Tomara que seja um cara que jogue bola, que faça diferença positivamente, tá certo? Mas eu ainda acho que ele não é um bom jogador, embora ele tenha entrado bem. Então vamos ter paciência, tá? Tem desconfiança sobre ele sim, mas tem desconfiança sobre outros atletas também. E a gente tem que ir torcendo para que tudo dê certo, tá? Eu acho que quem sai positivamente desse jogo aí, óbvio, é o Neymar para readquirir ritmo. O Kleber Xavier já disse que o Neymar aguenta 90 minutos de novo, né? Estão falando que ele tá treinando uma intensidade muito forte, que ele voltou a treinar no mais alto nível e a gente vai ver no campo, vamos ver como é que faz diferença. O campo de Cariacica foi muito ruim, um campo muito esburacado. Você via que a bola não rolava com qualidade, né? Toda hora batia em morrinho e tal. Então, assim, um campo esburacado para time que joga com a bola no chão é mais complicado mesmo. E mesmo assim, o Santos conseguiu construir um jogo decente, tá? Um jogo legal, um placar legal. Poderia ter sido muito mais do que foi. O Santos sai com
6, 7-1 dessa vitória aí não seria nenhum absurdo, tamanhas chances que foram criadas, principalmente no primeiro tempo. Mas um campo muito ruim do jogo acontecer. Teve chuva também, que acaba sendo um dificultador aí. E o jogo foi encerrado com 40 minutos do segundo tempo, porque começou a entrar criança no gramado, né? Segurança muito fraca. Molecada começou a entrar para querer cumprimentar o Tiquinho, o Neymar e tal. Foi abraçando os jogadores. E aí, né? O Neymar até sai de campo ali antes, porque teve um momento ali que entraram 6 crianças ao mesmo tempo, sabe? Começaram a entrar no campo e o juiz, né? Pega a bola e encerra o jogo, é amistoso mesmo, até por causa de segurança, porque começou a entrar muita gente no campo mesmo, e aí o juiz encerra o jogo com 40 minutos do segundo tempo, né? Não teve nem um pouquinho mais pra gente ver do Robinho Júnior, porque ele, assim, ele participou de 2, 3 lances, sabe? Mas já foi uma coisa de brilhar o olho, porque tem todo o peso, né? Do pai, e de ser parecido, o estilo, o biotipo, o jeito de correr, é muito parecido mesmo, não tem jeito, sabe? Mas eu acho que positivamente o Neymar, o Robinho Júnior aproveitou a oportunidade, porque querendo ou não, é uma estreia profissional, estreou sem peso, estreou tranquilo, numa ponta invertida, que eu acho que foi legal. Quem mais? O Igor Vinícius também, eu acho que sai grande desse jogo, né? Pelo menos assim, ó, eu sou uma possibilidade real. Pode me considerar para começar jogando, tô bem fisicamente, tô pronto para jogar, sabe? E eu acho que quem sai embaixo é o David Washington, porque começou entre os titulares. O Gil e o Zé Ivaldo também, porque sofreram no segundo tempo comparado ao primeiro. O Schmidt também sai em baixa desse jogo. E o João Paulo, né? O João Paulo também sai em baixa desse jogo. De resto, cara, eu acho que é do meio pra cima, sabe? O sarrafo é alto. Gostei muito do Neymar, do Souza, do Zé Rafael, do Escobar, gostei bastante. Gostei bastante do Guilherme hoje, né? Aproveitou bastante. Eu só não gosto de uma jogada do Guilherme. Quando ele para, ele dá aquela sambadinha e puxa pro pé direito, porque ele não dribla, né? Então é melhor ele parar, esperar alguém para chegar para ele fazer uma troca de passes ali do que tentar esse drible, que é o drible dele, que ele quase não passa dos adversários, né? E às vezes atrasa muito o ataque. Quando ele para a bola e vê alguém passando, ele faz esse passe, como foi no caso com o Souza, num caso pro cruzamento pro Neymar, num caso de cruzamento pro David Washington, funcionou muito melhor. Ele não parou, ele deu prosseguimento à jogada. E isso eu acho interessante, tá? O Brasão não sujou o uniforme, cara. Né? Ele não fez uma defesa, ficou lá, posou pra foto no começo do jogo. Mas eu acho que foi positivo pra teste, tá? É aquele tipo de jogo que o time só tem a perder, cara. Se o time só tem a perder. Porque se vai lá, o Santos perde de 1-0, mesmo tratorando o adversário, esse time é um lixo, ninguém presta, aquela coisa. Eu tava vendo os comentários, porque eu fico comentando enquanto o jogo tá acontecendo. Eu tava vendo os comentários, o Santos tá sendo amassado pelo time do Espírito Santo. Falei, cara, que jogo que essa galera vê, mano? Não é possível, mano. Assim, tudo bem, sabe? Eu entendo você torce e tal, também torço, mas, meu irmão, não, né? Quando o time recua demais e tal, é uma maneira de jogar, isso tá sendo testado, isso tá testado num jogo amistoso, isso seria testado em jogo treino também, que você não veria. Geralmente jogo treino a gente não assiste. Mas isso é testado em jogo treino também. Por isso que em jogo treino tem 3 tempos. Joga um time no primeiro tempo, outro time no segundo tempo, outro time no terceiro tempo. Às vezes ele troca um jogador de posição para testar em outra posição. E a gente não teve hoje ainda o Willianão, que não foi pro jogo, né? Que tá fazendo pré-temporada. Nem sei se ele joga no meio de semana. O Rian, que teve uma pancada no joelho e foi poupado dessa viagem, também não foi pro jogo. Então, tudo isso. E o Tassiano também, né? O Tassiano foi liberado porque foi acompanhar o nascimento da filhinha dele. E aí tá tudo certo, tem que liberar mesmo. Acompanhar o nascimento da filhinha dele, né? Que muita gente fala, não foi porque ele é ruim e tal. Também acho que ele é ruim, mas não foi o caso nessa circunstância. O bom é, de o Tassiano não ter ido, que entrou o Padula e entrou o Robinho Júnior pra gente ver esses meninos. Porque eu tenho certeza que o Kleber lançaria o Tassiano pra esse jogo, porque ele pediu pra jogar do lado esquerdo do campo, né? Então vamos levar a parte boa desse jogo, que foi uma apresentação ok, né? De um nível bom para um time que tá voltando aí de férias, nível bom, de muita triangulação, isso aconteceu bastante. O Neymar sendo um meia criativo que encontrou muitas alternativas de passe, assistências, pré-assistências, e o jogo desenrolou, né? Tudo bem que é um adversário muito fraco, mas é um teste, cara. E para teste, tá tudo certo. Não dá pra fazer teste contra o Leipzig toda semana, entendeu? É isso. Isso eu levo de positivo desse jogo, mas assim, não brilhe o olho demais e nem fique desconfiado demais. Eu acho que tem um caminho de evolução. Eu acho que tem bons jogadores no time, sim. Eu continuo com essa mesma opinião desde quando eles começaram a ser contratados. Eu acho que algumas contratações foram ruins, muito mal feitas, mas outras foram boas. Então, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Vamos ter calma.
e tentando ir jogo a jogo. Tomara que o Santos volte bem no Brasileiro, tomara que o Santos faça um grande jogo contra o Flamengo e vença, né? Ou pelo menos vença, mais do que fazer um grande jogo nesse momento, o mais importante é vencer para tentar ir galgando posições melhores dentro do Campeonato Brasileiro, tá certo? É isso. Quero te ouvir de sua opinião aí nos comentários, tá certo? Vai lá na Fute Fanatics. Tamo junto. Um forte abraço para todos e até o próximo vídeo. Valeu.